volta. O programa O Mundo da Criança de hoje é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Programa O Mundo da Criança, falando hoje de um assunto, olha, o sono, né? Sono das crianças, doutor. E vamos acelerar aqui, porque hoje nosso tempo está super restrito. Nós estamos falando mais que Homem da Cobra então, também, mais que Mãe de Noiva. Mas vamos falar assim, sabe? E a gente vai poder usar aí um pouquinho o gráfico, né, Marcos? Tá bem claro ali, dá para todo mundo ler. Até na nossa televisão nós estamos conseguindo ler, hein, rapaz? Olha ali que você vê melhor ainda. Aí. Então esse é um motivo de consulta, Marcos, assim, muito interessante, né? Porque, você sabe, a criança que dorme, a criança que, né, deixa a família dormir, eu sempre digo assim, olha, não, o sono é que é meio difícil, né? Aquela jovem mãe que ganha um bebê e tal, né? Aí ele diz assim, olha, você querer ser mãe e querer dormir é um pouco difícil, né? Não é muito fácil. Então, vamos mostrar aí como é que funciona esse aspecto do sono, porque também o sono tem a ver com o cérebro do bebê. E assim, o bebê, como tudo com o crescimento amadurece, né? Modifica, também o cérebro é assim, ele vai se modificando, assim como o cérebro permite o desenvolvimento, quer dizer, é o próprio amadurecimento do cérebro, Marcos, faz com que o desenvolvimento motor, por exemplo, da criança firmar o pescoço aí 2 para 3 meses, sentar com 7 meses, depois engatinhar 9 meses e meio, 10 meses, andar com 1 ano, falar com 1 ano, tudo isso é o cérebro amadurecendo. E também relacionado ao sono, nós temos que essa evolução, esse processo de amadurecimento do cérebro tem a ver com horas de sono, né? E aí nós temos aí alguma coisa assim, por que as pessoas procuram, sabe? O cérebro é um importante fator de desenvolvimento infantil, de crescimento, mas é um fator muito importante, você há de concordar, Marco, de dinâmica familiar. Você sabe aquela criança que não dorme, que dá trabalho, sabe, isso aí cria um problema na estrutura familiar, porque a família cansa, a família acaba que, a gente sabe que ama muito o filho e tal, mas começa a ter algumas reações mais pesadas, mais fortes, quer seja entre os pais e a criança, se tem outros filhos a mesma coisa, e às vezes entre o próprio casal começa o cansaço, acaba modificando um pouquinho a dinâmica familiar, como origem do sono da criança, nasceu uma criança que não dorme muito, que dorme pouco, que chora, que tem uma irritabilidade, e que às vezes isso, e a maioria das vezes, não é doença, é apenas um cérebro jovem, imaturo, e que quando chega com 2 anos, realmente as coisas melhoram ou se definem melhor, né? E é sempre quando nós atendemos uma criança que a queixa é essa, olha, meu filho não dorme. É importante saber, assim, primeiro a idade. Então, quanto mais jovem, quanto mais bebê, você tem uma possibilidade maior da criança dar esse desconforto de sono, de não dormir. Mas é importante saber se a criança que não dorme apresenta alguma dor, algum incômodo que a mãe está observando que impeça a criança de conciliar o sono. Então isso às vezes a gente vê na história, né? E também no exame físico da criança. Você detecta algumas coisas que pode fazer que essa criança não conciliar. Às vezes na conversa você já percebe algum detalhe. Sim, é claro que você percebe, mas alguma coisa assim, uma coisa que não é comum, mas existe, nós vivemos isso há pouco tempo, não dorme, um bebezinho recém-nascido chora, não dorme, e de uma cidade aí da região, e aí nós fomos assim, coisa simples, está engordando bem, mama no peito, está tudo direitinho, você tem todos os intestinos funcionando, xixi normal, não tem vômito, etc. Mas aí o exame clínico nos permitiu palpar a clavícula, sabe que tinha uma fratura de clavícula. Meu Deus. Né? Então, no parto houve uma fratura de clavícula. Dói, né? Entende? Então, a pergunta é como é que a criança aguentou chegar até ali, cara? Tinha aí 15, 20 dias de vida, né? E a criança chorando muito. Aí
realmente não dorme porque tem uma fratura de clavícula. Então existem outras malformações urinárias que pode dar choro. Sabe? A criança vai fazer xixi. E aí, choro nessa idade, assim, de não dormir e tal, deixa o pai... Não é nem a questão do incômodo de não dormir, né? Quando é pequenininho assim, é preocupação. Pô, tá chorando, tem algo errado. Tem algo errado. Então, isso é importante que a gente converse com o telespectador que está nos assistindo, se esse choro está associado a algum desconforto, alguma dor, alguma coisa que leve a criança a não dormir, né? Então, a idade é importante, né? O momento que você está e se há alguma coisa que leve a isso. E às vezes, Marcos, nós temos outras razões, por exemplo, o fator de mudança de ambiente. Às vezes a criança muda de quarto, muda de casa, muda de cidade. Isso é para ela um fator de insegurança, né? E aí ela acorda muitas vezes, quer a mãe, quer o pai, quer ir dormir com a mãe. Isso é claro para uma criança maior. Então é preciso saber o que é que levou isso, de quanto tempo está acontecendo, se a criança é assim desde lá de que nasceu, ela não dorme. Então, há algumas situações que precisam assim, de uma história muito cuidadosa, de um exame físico muito bem feito, para você poder saber por que a criança tem um distúrbio de sono, né? Então, há alguns anos atrás, isso é coisa de um tempo maior, uma criança assim, não dorme, chora, não dorme, não chora, mas percebemos assim que vimos numa semana seguinte, a cabeça cresceu muito. Então essa criança tinha muito dor de cabeça. Então ela tinha uma hidrocefalia, e isso leva ela a ter dor de cabeça e a não dormir, claro. Então o não dormir pode ter a ver com o desenvolvimento do cérebro jovem e imaturo, mas é preciso a gente estar se localizando para saber se há algum desconforto, alguma dor que esteja levando a isso. E associar sempre a idade e a fatores ambientais. Tá? Uma coisa que leva, assim, às vezes o pai viaja, então o pai sai para viajar, tem a profissão dele, e realmente nesse período da ausência do pai, a criança não dorme. Chega no final de semana, sexta-feira, o pai está em casa, as crianças dormem melhor. Como é que faz isso? Aí o pai não viaja mais? É só para você dizer que nós pais também temos a nossa importância diante das crianças. E como é que faz? Conta uma historinha ou fala para o pai claro não viajar mais? Isso é coisa transitória, né, Marcos? Vai passando, né? Vai a criança amadurecendo e quando o pai está presente, ele acaba conversando, participando e a criança acaba, com o desenvolvimento do cérebro, aprendendo essa socialização e aí a coisa resolve. Mas é só para não ficar procurando doenças, às vezes, em coisas que são mais simples, né? Mas o sono a gente tem mais coisa para falar, né? E eu queria mostrar isso para você, Marco, que National Sleep Foundation, a recomendação de horas de sono nas várias idades, sabe? Então, essa é uma organização assim, que é especializada nesse aspecto sono, e que publicou agora, em 2015, isso é uma publicação bem recente. Opa. Certo? E curioso. que ela vai dizer assim sobre os horários de sono. Então ali onde nós temos assim, nas várias idades aí, talvez não dê para ver direitinho, mas o primeiro que não está aparecendo, a parte azul é a parte recomendada de sono. A parte amarela, meio laranja, é não recomendado, quer dizer, tem alguma coisa errada. E a parte assim, um azul mais claro, que na verdade seria a parte que pode ser apropriado, quer dizer, você pode ter uma variação. Então, observe um quadro desse, pena que a gente não vai conseguir ver desde o comecinho, porque mas acho talvez que aí... lá dá, sim, doutor. Mas aí nós temos assim, uma criança de 0 a 3 meses é o primeiro quadradinho, e eu vou tentar ver passar o mouse ali. Ver se a gente consegue aqui, olha. Será que dá para ver ali, ó? Mas vamos fazer um... No 17 dá. Então, de 0 a 3 meses, uma criança o ideal é aquela família muito feliz, privilegiada. A criança dorme aí de 14 a 17 horas. Podendo ter uma variação até 19 horas, até 20 horas. Né? Ou então aquelas crianças que podem ser até menos aí, dormir aí em torno de 11 horas.
Então você tem uma variação num recém-nascido de horas em termos de sono, um recém-nascido até 3 meses, pode dormir de 11 até 20 horas. Nossa. Entende? Então isso não é eu que estou dizendo. Esse 11 e 13 ali no caso era o mínimo, é o mínimo. Isso, esse é o mínimo. Agora, quando você tem menos que isso, uma criança que chora muito, que cairia aqui nesse amarelinho aí, ó, então realmente você já pode ter alguma dificuldade, algum problema. Perdeu lá. Voltou. Mas, então, 14 a 17 horas é um tempo médio bom para a criança dormir. Então, se nós vamos aqui agora, Marcos, olha, para 1 ano de idade... Vamos ver aí, o Samuel. O Samuel está com 1 ano. 1 ano, 1 ano, mais ou menos o desejável, de 11 a 14 horas por dia, com uma variação ali, ó, de 16 até 9. Então, esse tempo de sono, isso você tem que colocar o período da tarde e o período da noite. E, às vezes, o período da manhã. Há crianças que dormem no período da manhã. Você pega uma criança em torno de 6 meses, ela dorme aí de uma variação de 10 até 16, 17 horas, 18 horas. Média de 12 a 15 horas. Né? Porque assim, geralmente a criança consegue dormir assim entre 10 a 12 horas ininterruptas, né? Assim, tipo, deita 10 da manhã, por exemplo, 10 da noite e acorda 8 horas da manhã. 6, 7 horas. E aí depois dorme mais um pouquinho de manhã, 1 hora, 1 hora e meia, mais 1 hora, 1 hora e meia à tarde. Quer dizer, tá, 2 horas, assim. Tá. Isso, então, Marcos, é uma pesquisa recente, publicada agora em revista científica. E é importante falar que é muito importante que durma, né? E veja assim, se a gente vai para os adolescentes, Marcos, já assim, você tem uma idade aqui em torno de 14 a 17 anos, ele dorme em torno de 8 a 10 horas por dia, né? Com uma variação de 7 até 11 horas. Isso é muito comum no adolescente, né? Você tem... e o adolescente a gente está mencionando, porque o adolescente que não dorme direito tem algumas dificuldades, sabe, mas de concentração na escola, algumas coisas que não funcionam bem na vida dele. Então não é só o bebezinho que tem que dormir, é o escolar, o pré-escolar, aliás, o pré-escolar, o escolar e o adolescente. Né? E veja bem como é interessante o aspecto da evolução do cérebro. Se nós vamos aqui, olha, podia colocar mais uma vez a tela. Se nós vamos aqui para pessoas assim, ó, de 26 a 24 anos... 64. Aliás, 64, de 26 a 64, onde nós estamos com a flechinha mexendo aí, ó, isso vai de 7 a 9 horas. É isso mesmo, né? 7 horas, o cara, pô, mas eu durmo muito pouco, durmo 7 horas por noite. Não, você está dentro do normal. Uma variação boa, olha aí, ó, de 6 até 10 horas. Isso, veja que o período é muito longo, Marcos. De 26 anos até 64. A 26 ficou longe, o 64 está distante também. Eu estou ali na internet, tá bom. Tá bom. Então, se você é verdade, dorme... eu diminuiu muito. Eu durmo hoje em média 7 horas, às vezes 6 horas. E isso realmente é o normal. É o normal. Certo? É o normal. Então, à medida que você ganha em idade, você tem aí, esse é um trabalho, não é coisa que a gente foi, é um trabalho recente, publicado agora, de uma organização importante dos Estados Unidos, que só estuda sono e que fez aí um trabalho muito grande com as pessoas nas várias idades para mostrar um horário, ter uma meta assim, para você olhar para o seu horário de sono das crianças, do adolescente e você que está na vida adulta aqui. Nós nunca esquecemos de nós avós, né, mãe? Porque de 65 anos ou mais, o sujeito dorme até 5 horas, ele quer viver o quanto puder, que está com o olho aberto. Por que dormir? Não quer fechar de jeito nenhum. Não, dormindo 5 horas por dia, ele está com um aberto e outro fechado, né? Claro. Vamos aproveitar aí, cara. Mas o que a gente quer falar ainda mais, olha, essa mesma pesquisa, com pessoas diferentes, idades, hábitos, origens, esse é um outro conceito, que a necessidade de sono é individual, sabe? Não obrigatoriamente, 2 irmãos, podem ser até gêmeos, eles precisam dormir a mesma coisa. Existem indivíduos com mais ou com menos necessidades de sono. Agora, as crianças, nós vimos, devem dormir mais. Quer dizer, o recém-nascido dorme aí até 20 horas, enquanto que no primeiro ano de vida nós vamos aí em torno de 12 horas, e o padrão de adulto nós vamos atingir com 5 anos. Né? Então, a resposta ao sono
em função da maturidade do cérebro, ela é individual, mas existem indivíduos com mais ou menos necessidade, né? Claro que essa pesquisa ainda mostra que o sono é essencial para o descanso, né? Mas tem participação, isso que eu quero chamar a atenção dos pais, para que você valorize o sono do seu garoto na idade escolar, no adolescente, porque ele está relacionado à fixação do aprendizado. A criança que não dorme direito pode ter dificuldade. Isso aí deve ser muito valorizado para o adolescente. Você sabe como é que é o adolescente? Ele ia mais essa história agora do computador, dos jogos, das comunicações sociais através de smartphones, né? E os próprios Facebooks da vida aí, acaba levando a criança a dormir pouco. E aí o adolescente levanta cedo porque entra cedo na escola. E aí o rendimento escolar começa a cair. Prestem atenção nisso, que uma das coisas simples que você pode resolver em casa é calcular o horário de sono do seu adolescente ou do seu filho na idade escolar. O doutor, e ali, ó, e a questão do hormônio do crescimento, né, cara? Exatamente isso que eu ia falar. Isso é um aspecto já funcional, fisiológico, que durante o sono da noite há maior liberação dos hormônios de crescimento. Chega de 90% do hormônio de crescimento, é liberado à noite. Falar isso pro Cauê, ele vai começar a dormir às 8, cara. É uma necessidade de crescer mais. Por isso que tem até uma frase, olha aí, 90% é liberado à noite, principalmente, Marco, na primeira metade da noite. Sabe? Você já deve ter ouvido uma frase lá, ó, vê se você já ouviu isso. As crianças crescem enquanto dormem. Isso é uma coisa que todo mundo fala, é até uma expressão aí popularizada de que as crianças para crescerem precisam dormir. Né? Por quê? Não é à toa, é por causa do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é liberado pela hipófise, é uma glândula que está lá na sua cabeça, né? E que durante a noite é que há maior liberação do hormônio de crescimento. Então veja que é importante dormir. Nós já vimos duas coisas. Sim, ele traz o repouso, mas também ele está ligado ao aprendizado e agora nós estamos vendo que o sono também está ligado ao crescimento da criança. Certo? Então tem muita coisa sobre o sono. Nós vamos só comentar umas coisas assim rápidas. Ele é um fenômeno neurológico interessante e que nós estamos mostrando que ele sofre transformações durante a infância, refletindo os diferentes momentos de amadurecimento do sistema nervoso central da criança. Então, o sono tem a ver com o cérebro, tem a ver com o processo de amadurecimento do cérebro, tem a ver com o crescimento da criança e à medida que o cérebro vai amadurecendo, vai sofrendo modificações e aí realmente você tem mais ou menos sono. O sono tem a ver tudo com o crescimento, com o processo de maturação do cérebro. E em cada idade nós temos aí, ele apresenta características e necessidades particulares. Então nós temos que realmente entender o sono como um processo fisiológico interessante. A expressão aí, eu acho assim, realmente interessante a expressão de fenômeno, né, Marcos? Fenômeno. Porque é uma coisa assim, se é uma coisa boa é dormir. Né? Não, e como acontece todo o processo, né? É muito... Muito legal, porque você está dormindo, mas o seu cérebro está funcionando, os seus olhos estão funcionando, aí o seu coração está funcionando. O que é melhor, né? Pode parar. Você dormiu, o coração parou. Não, o rim está funcionando, o fígado está funcionando, e aí, olha, todas as células, o metabolismo intracelular está funcionando, o mecanismo de circulação está funcionando, todo o espaço que a gente chama extracelular está funcionando, o coração batendo, os mecanismos da pressão. Já pensou se você dorme, a pressão cai, bom, risco? Não, mas tudo mantém-se estável. Você vê que Deus fez a coisa certinho, né? Certíssimo. De maneira, por isso que até o sono é um fenômeno neurológico sonha, né, cara? Que é muito interessante. E você tem aí essa outra avaliação que é o sonho, que é também realmente
difícil de explicar, né? E aí nós vemos que o crescimento da criança é acompanhado da maturação cerebral e a adequação progressiva do seu ritmo biológico ao dia de 24 horas. Assim, em torno do 6º mês de vida, veja bem, os períodos de sono chegam a mais ou menos 6 horas. Entre 2 e 3 anos, o sono noturno deve estar consolidado. Então, às vezes a mãe chega lá, Marcos, com 1 ano, 8 meses, olha, mas esse moleque tem que dormir mais e tal. E às vezes a variação, e você olha a pergunta da família, a família também dorme pouco e tal. Então você vai ter um sono noturno mais estabilizado aí em torno dos 2 anos de vida. E veja, o padrão de sono do adulto só ocorre a partir dos 5 anos de idade. Gente, que encerrar com essa menção, para você ter aí um filho, você viu assim, desde o recém-nascido até a idade de 64 anos, até a vida aí, futura, até a vida do idoso, realmente você tem uma variação de horas de sono. Mas para você que é pai aí de 1º ano, veja como essas variações são importantes. Você avaliar se você está no 1º mês, no 6º mês, ou se você tem 1 ano, e se você tem 5 anos. Quer dizer, é com 5 anos que a criança vai adquirir o padrão de adulto. E esse sono, horas de sono, vai estar mais ou menos consolidada apenas em torno dos 2 anos de vida. E você sabe que eu fico animado com a importância de dormir e tal, porque a Bíblia traz um versículo que diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Exatamente. Olha como é importante dormir. Como é que você quer receber se você não dorme? Exatamente, tem que valorizar o sono, porque... As bênçãos vêm durante a noite, no sono também. Isso, e olha, se não há essa sustentação desse fenômeno, né? Essa sustentação natural que só Deus dá, realmente a gente não tem como explicar que você dorme, né? Eu até imagino que, até por conta desse versículo, sabe? Porque eu acho que o fato de você simplesmente dormir e acordar é uma grande bênção. Não tenha dúvida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aí, assim, tem um outro, Salmo número 4, último versículo, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É isso mesmo. Se não for por ele, você não volta a abrir o olho. Não volta a abrir o olho. Então vamos contar com Deus para que você que vai dormir essa noite, né? Após aquela oração para os filhos e para você, realmente você durma em paz, na segurança de que Deus está cuidando. O pediatraonline.com.br/Francisco Júnior é onde você pode acompanhar este e outros programas, né, e fazer perguntas também, enfim, participar. E é para isso que existe o site. Você tem muitas informações nesse site, você pode realmente abrir o site, você vai lá ter vários itens de saúde e a gente procura manter isso bem atualizado para chegar até você informações que possam aí ter uma participação nos cuidados com seus filhos. Mas é isso que nós queríamos falar a respeito do sono, mas algumas informações, mas essa é a importância dessa associação, de você relacionar o sono, a idade, a algum desconforto e as situações que possam fazer com que você entenda qual é o momento do seu filho em relação ao sono. Muito bom. E fica a torcida aí para que o Coringão tropece amanhã diante do Verdão, é isso? Não, ao contrário? Que o Verdão tropece diante Acho do... melhor, né? Ah, entendeu. Melhor, é melhor. E aí, você acha que já tem um palpite aí para a final do Campeonato Paulista? Não, eu acho que o Porque palpite agora só tem grande, hein, cara? o palpite é único. Corinthians campeão. Mas em cima de quem ele vai ser campeão na final? Olha, eu não faria assim muita exigência não, mas eu gostaria muito que o Corinthians ficasse campeão, sabe? E não só campeão agora, mas campeão da Libertadores, etc e tal, né? Sabe que corintiano quando gera uma expectativa muito grande, ele se entristece logo, mas a expectativa é essa. Cuidado, porque eu acho que é bem Eu isso também mesmo. Bom, estamos colocando o ponto final em mais uma edição do programa Mundo da Criança. Nós estaremos de volta na próxima semana. Se Deus quiser, Amém. se Deus nos permitir. Mas a você que ouviu sobre o sono, lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Tchau.
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.